Claro, aqui está o script completo convertido para o português do Brasil, mantendo o estilo de narração para YouTube, sem títulos, começando com a frase pedida e adaptado linguisticamente para o público brasileiro em 2026. Bem-vindos de volta ao Carsportes. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos caças navais mais icônicos já construídos na história da aviação militar, o Sukhoi Su-33, e ao mesmo tempo analisar com bastante detalhe o desempenho e os preços dos mísseis no contexto brasileiro em 2026. De caças embarcados gigantescos a mísseis de última geração operados pela Força Aérea Brasileira, este vídeo vai conectar tecnologia, desempenho real, custos e cenário estratégico atual. Então fica até o final. Vamos começar diretamente no convés de um porta-aviões com o Sukhoi Su-33. Este não é apenas mais um flanker russo. O Su-33 é uma versão profundamente modificada do Su-27, projetada especificamente para operações navais. Isso significa estrutura reforçada, trem de pouso muito mais resistente, asas dobráveis, superfícies de controle ampliadas e uma fuselagem preparada para suportar pousos violentos em pistas curtas, cercadas por cabos de parada e sujeitas ao movimento constante do mar. Essas modificações vão muito além da aparência. Operar um caça pesado a partir de um porta-aviões exige engenharia extrema. Cada pouso gera forças enormes, e o Su-33 foi construído para sobreviver a isso repetidamente. Visualmente, ele transmite exatamente essa sensação: grande, musculoso, agressivo e, ao mesmo tempo, elegante. É um avião que parece pesado no solo, mas surpreende no ar. Em termos de desempenho, o Su-33 não fica atrás. Equipado com dois motores Saturn AL-31K, o caça entrega algo próximo de 60.000 libras de empuxo combinado. Isso permite velocidades superiores a Mach 2 em altitude, colocando o Su-33 no mesmo patamar de muitos caças de quarta geração baseados em terra. Para um avião naval desse porte, isso é impressionante. Mas onde o Su-33 realmente se destaca é no alcance. Diferente do MiG-29K, que foi pensado como um caça naval mais compacto, o Su-33 carrega muito mais combustível interno. Isso lhe garante maior autonomia, permitindo longas patrulhas sobre o oceano e maior tempo de permanência em missões de defesa aérea do Grupo de Batalha Naval. Em operações marítimas, isso é um diferencial enorme. A manobrabilidade também merece atenção. Apesar do tamanho, o Su-33 foi projetado para manter controle em baixas velocidades, algo crítico para pousos em porta-aviões. As asas maiores, os flaps de múltiplos estágios, os canards e os ailerons adaptados ajudam o avião a voar de forma estável em aproximações lentas. Em combate aéreo, isso se traduz em curvas mais controladas e boa capacidade de manobra em curto alcance. Quando falamos de armamento, o Su-33 foi concebido principalmente como um caça de superioridade aérea. Ele possui até 12 pontos de fixação, capazes de transportar mísseis ARAR de curto e médio alcance, além de um canhão interno de 30 mm para combates aproximados. Seu papel principal sempre foi proteger o porta-aviões contra ameaças aéreas, e não atuar como uma plataforma de ataque ao solo pesada. O míssil R-73 é um dos destaques do arsenal do Su-33. Trata-se de um míssil infravermelho altamente manobrável, famoso por sua capacidade de engajamento fora do eixo, especialmente quando combinado com mira montada no capacete do piloto. Em um dogfight, isso permite disparos extremamente rápidos e letais, mesmo em ângulos desfavoráveis. Por outro lado, o sistema de radar do Su-33 reflete sua época. Ele utiliza um radar de varredura mecânica, eficiente para interceptações, mas inferior aos radares AESA modernos. Isso limita um pouco sua capacidade de combate além do alcance visual de forma independente, fazendo com que o avião dependa bastante de dados fornecidos por navios, radares terrestres ou aeronaves de alerta aéreo antecipado. Historicamente, o Su-33 operou a partir do porta-aviões Admiral Kuznetsov, o único da Rússia.
Esse navio teve uma carreira complicada, marcada por longos períodos de manutenção e problemas técnicos. Ainda assim, o Su-33 mostrou que o conceito de um caça naval pesado é viável, mesmo que caro e complexo de manter. Agora vamos mudar completamente de cenário e cruzar o planeta até a América do Sul, mais especificamente para o Brasil em 2026, onde o assunto mísseis ganhou um protagonismo enorme nos últimos anos. O Brasil pode não ser tradicionalmente visto como uma potência em mísseis, mas isso está mudando rapidamente. O orçamento de defesa brasileiro vem crescendo, e parte significativa desses investimentos está sendo direcionada para a modernização de sistemas de armas, incluindo mísseis Arar, sistemas antiaéreos, capacidades navais e produção nacional de armamentos estratégicos. A prioridade é clara: proteger um território continental, vastas fronteiras e uma extensa costa marítima. Um dos maiores marcos desse avanço é a integração do míssil Meteor ao caça Gripen e da Força Aérea Brasileira. O Meteor é considerado um dos mísseis Arar além do alcance visual mais avançados do mundo. Seu motor ramjet mantém empuxo durante praticamente todo o voo, aumentando drasticamente a zona de não escape contra alvos manobrando. A FAB já realizou disparos reais do Meteor em território brasileiro, comprovando a plena integração do sistema. Esses testes mostraram um nível de desempenho que coloca o Brasil em um grupo extremamente seleto de países capazes de operar esse tipo de armamento. Em termos práticos, isso significa que um Gripen brasileiro pode engajar alvos a longas distâncias com altíssima probabilidade de acerto. Em exercícios recentes, o Meteor foi utilizado contra alvos aéreos simulados, incluindo drones de alta velocidade. Os resultados reforçaram a capacidade da FAB de operar em cenários de guerra aérea moderna, onde o combate acontece muito antes do contato visual entre os aviões. No campo naval, o Brasil também deu passos importantes. Parcerias estratégicas estão sendo firmadas para a produção local de mísseis antinávio e, possivelmente, de cruzeiro. Um grande investimento em instalações industriais no estado de São Paulo aponta para a ambição brasileira de não apenas operar, mas também fabricar e exportar mísseis no futuro. Empresas nacionais como a SIATT estão envolvidas no desenvolvimento de uma nova família de mísseis de cruzeiro, com potencial uso naval e terrestre. Esses sistemas oferecem capacidade de ataque de precisão a longas distâncias, algo fundamental para a dissuasão moderna. Quando falamos de preços, é importante entender que mísseis não têm valores fixos como carros ou aviões comerciais. O custo depende de sensores, alcance, motor, eletrônica e volume de produção. Em 2026, mísseis de curto alcance podem custar algumas centenas de milhares de dólares por unidade, enquanto mísseis de longo alcance e alta tecnologia ultrapassam facilmente alguns milhões de dólares cada. O Brasil ainda importa parte de seus sistemas, mas a estratégia é clara: reduzir custos no longo prazo por meio da produção nacional e da transferência de tecnologia. Isso não apenas diminui a dependência externa, como fortalece a base industrial de defesa. O segmento de sistemas de lançamento vertical para navios também está crescendo. À medida que a Marinha do Brasil moderniza suas fragatas e planeja novos meios navais, a integração de mísseis modernos se torna um ponto central da estratégia de defesa marítima. Quando comparamos tudo isso com o Sukhoi Su-33, fica evidente o contraste entre duas eras. O Su-33 representa uma filosofia de combate focada em força bruta, autonomia e combate aéreo clássico. Já o cenário brasileiro em 2026 reflete a guerra moderna, baseada em sensores, rede de dados, mísseis inteligentes e engajamentos a longas distâncias. Enquanto o Su-33 depende principalmente de mísseis como o R-73 e o R-27, o Gripen brasileiro opera com armamentos como o Meteor, integrados a sistemas de combate em rede. Isso muda completamente a dinâmica do combate aéreo. No fim das contas, o Su-33 continua sendo um caça impressionante, um verdadeiro símbolo da engenharia russa e da aviação naval pesada. Ele cumpriu seu papel com robustez e desempenho, mesmo com limitações tecnológicas frente aos padrões atuais.
Já o Brasil, em 2026, mostra uma trajetória clara de crescimento em capacidades de mísseis, combinando tecnologia de ponta, produção nacional e integração com plataformas modernas. Isso coloca o país em uma posição estratégica muito mais relevante no cenário de defesa regional e global. Se você curtiu essa análise completa do Sukhoi Su-33 e do panorama de mísseis do Brasil em 2026, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual aeronave ou sistema de armas você quer ver no próximo vídeo. A gente se vê no próximo episódio do Carsportes.